Boa noite, gente. Tá comigo? Amém. Não sei se você sabe, eu sou cinéfilo. Cinéfilo é alguém que gosta de assistir muitos filmes. E apesar, só um parênteses aqui, apesar do Léo falar que um gaúcho vai falar hoje à noite, não precisa de tradução, podem ficar tranquilos. Qualquer termo que eu usar que você não conheça, eu traduzo, tá? Vamos combinar assim? Mas cinéfilo é alguém que assiste filmes e que gosta de assistir filmes por cultura. E essa semana eu assisti um filme e durante uma das cenas do filme que estava acontecendo, havia uma família com um filho pré-adolescente. E esse filho pré-adolescente tinha um desafio. A cada dia, a sua mãe dava uma palavra para ele aprender. Então eles tinham a ideia da palavra do dia. Por exemplo, a palavra do dia é pão. Então ele teria que durante o dia usar a palavra pão. E assim ele ia aprender a falar pão. E eu fiquei pensando, porque quando eu estou assistindo filme, eu gosto de linkar ele com a minha história de vida. Eu fiquei pensando, eu nunca fiz isso com os meninos. Mesmo tentando ensinar o goianês para os meus filhos, eu nunca fiz algo parecido com eles. De tentar ensinar palavras para que eles pudessem usar no seu contexto diário. Você já fez isso? Alguém aqui já fez isso? Ninguém? Que bom, então a gente está no mesmo time, né? A gente olha filme só por assistir mesmo, né? Mas eu queria que no começo da mensagem dessa noite, você prestasse atenção em 4 conceitos que eu vou falar. Porque eu vou usar esses 4 conceitos durante a mensagem. E eu queria que você guardasse eles com a entonação que eu preciso que você guarde. O primeiro conceito que eu queria que você guardasse é movimento. Quando você pensa em movimento, o que te vem à mente? O que te vem à memória? Se você gosta de futebol, como eu gosto, você vai usar o conceito do futebol, que é mover-se do lugar A para o lugar B. Movimentar-se é isso. É você estar em um lugar e daqui a pouco você estar em outro lugar. Então guarde, todas as vezes que eu usar a expressão movimento na mensagem, é isso que eu quero falar. Alguém vai estar se movimentando do lado A para o lado B. Mas aí tem um outro conceito que eu queria que você guardasse também. Comunicar, ou comunicação. Nossa, daria, acho que uma série de mensagens e de sermões falar sobre comunicação. Porque durante muito tempo, comunicação foi só você falar. Talvez você foi criado e aprendeu na sua escola somente assim. Seus professores não estavam nem aí para você. Se você estava compreendendo o que eles estavam falando. Porque comunicar era simplesmente falar. Os anos passam e a comunicação avança. Agora, a comunicação não é mais só você falar, mas é você falar e ter alguém ouvindo você. Por isso que a gente chama a sua atenção, a gente quer prender a sua atenção, por exemplo, quando nós estamos aqui pregando no púlpito. Mas o conceito mais moderno de comunicação não é somente falar e alguém ouvir. Eu tenho que estar preocupado com o que você está entendendo, se você está entendendo o que eu estou falando. Se você está compreendendo aquilo que eu estou expressando para você. Por isso que quando eu falar sobre comunicação, durante a mensagem, eu quero que você guarde essa expressão. Que comunicação tem a ver com você falar, alguém ouvir, mas precisa haver compreensão daquilo que está sendo falado. E aí eu tenho mais um conceito que eu queria que você guardasse. E esse é para mostrar para você que eu leio o dicionário em casa. E eu quis usar um conceito difícil para trazer para o púlpito. Que é a palavra sofisma. Não é um bom nome para você colocar no seu filho. Você sabe o que significa sofisma? É uma palavra meio difícil. Você não usa sofisma no seu café da manhã. Mas a ideia de sofisma é a deturpação da verdade. Esse é o conceito bonito de sofisma. Sofisma, na verdade, é quando eu estou falando algo tão bonito para você, tão bom e tão legal, que parece tanto com a verdade, mas é uma mentira. Mas a função do sofisma no diálogo é justamente essa. É iludir você. Por isso que os mágicos, eles usam de sofismas quando eles estão fazendo as suas mágicas.
Por isso que os políticos brasileiros usam de sofismas quando eles querem ganhar o meu e o seu voto. Eles falam algo tão bonito, tão belo, tão legal, que você acredita que é verdade. Mas é uma mentira. Então, todas as vezes que eu falar a expressão sofisma na mensagem, eu queria que você guardasse isso. Tem a ver com ilusão. Tem a ver com algo que parece muito verdade, mas é uma mentira. E por fim, o quarto conceito que eu queria que você guardasse da mensagem é a palavra verdade. E dos 4 conceitos, talvez era para ser o mais fácil de você conceituar. Que era para ter menos dúvidas quando eu usasse. Mas, por incrível que pareça, é o pior da nossa geração. Porque a nossa geração relativizou a verdade. Se eu uso o conceito verdade, a pergunta que você vai me fazer é: qual verdade? A sua ou a minha verdade? Mas a palavra do Senhor nos ensina um conceito diferente. Porque verdade tem a ver com absolutos imutáveis. Verdade tem a ver com aquilo que é real, que não muda. Então, todas as vezes que eu usar o conceito verdade durante a mensagem, eu quero falar sobre isso. Sobre algo que é absoluto, que é real. E eu vou usar então essa estrutura desses 4 conceitos. E eu vou usar o conceito do filme também, mostrando algumas cenas para você, para que a gente possa compreender o que a palavra de Deus tem a falar ao nosso coração nessa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada pode impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Você já conhecia essa história da Torre de Babel? Sim? Conhecida, né? Se você é um crente mais maduro, você já ouviu várias pregações sobre esse texto, já ouviu a tia contar na escola dominical várias histórias sobre esse texto. E durante essa semana, enquanto eu estava refletindo sobre ele, eu fiquei pensando: o que há de novo para falar sobre essa torre? Já prestou atenção que existem alguns textos que os pastores estão acostumados a pregar? Possivelmente você vai numa igreja, alguém vai pregar sobre João 3,16, sobre o Salmo 126, sobre o Salmo 23, sobre o Salmo 90. São textos mais fáceis de pregar. São textos que as pessoas estão acostumadas a ouvir e fáceis de tirar conceitos sobre ele. E eu fiquei pensando, o que a gente pode aprender com essa torre? Porque na semana passada também o pastor Mateus, ele nos trouxe uma história bem difícil. Ele fala sobre a bênção de Jacó. E a bênção de Jacó foi Deus machucar Jacó. É um conceito difícil da gente aprender também.
Da gente olhar para situações difíceis e compreender que existem momentos na história que vão nos ensinar através da dor. A Torre de Babel é um desses momentos. O livro de Gênesis ele é escrito muitos anos depois desse acontecimento. Moisés, quando ele escreve esse texto, ele está tentando ensinar possivelmente o primeiro grupo que saiu do Egito a respeito do Senhor. E por isso que você vai ver a instituição dos patriarcas aqui no livro de Gênesis. Você vai ver Adão, você vai ver Abraão, você vai ver eles manifestando as suas histórias durante o livro. O patriarca que está nesse momento da história que nós estamos lendo aqui é um camarada chamado Noé. Noé viveu num momento onde o mundo estava se corrompendo. Não somente antes, porque Deus havia se arrependido de ter criado o homem, por isso que ele manda o dilúvio. Mas se você ler aquela parte da Bíblia que eu e você costumamos pular, que chama genealogia, você vai descobrir que 3 gerações depois de Noé, que é onde o povo já estava se corrompendo novamente. O povo já estava esquecendo de Deus. Deus novamente precisa intervir no coração do homem. Porque o livro de Gênesis quer nos mostrar, desde o Éden e por todas as suas histórias, que existe um mal dentro do nosso coração, que precisa ser remediado. E que não são por intervenções nossas humanas que esse mal vai ser remediado, mas sempre pela intervenção de Deus. E aí nós chegamos na história que nós estamos lendo. Olha que povo bom. Que povo legal. Se você não tivesse guardado os 4 conceitos que eu pedi para você guardar no começo, talvez você olhasse para esse texto com uma outra ideia. Porque ele começa elogiando o povo. Verso 1 do que você acabou de ler. Eles eram um só povo. Eles tinham uma só língua. E a ideia de uma só língua aqui não é só de um falar, mas de um só entendimento. E olha que povo legal. Eles estavam caminhando, e andando, e tomando decisões juntos. E olha a decisão que eles tomam. Vamos ficar por aqui. Nós alcançamos um bom lugar. Vamos construir aqui uma cidade. Vamos construir uma torre. Olha que perfeição a torre deles. Uma torre que sai daqui, que alcance os céus. Eles queriam estar junto com Deus. Mas daí vem o próximo verso, que mostra o verdadeiro coração desse povo todo. Vamos construir uma torre, uma cidade, para que a gente não seja espalhado. E para que o nosso nome seja lembrado. O problema não é ser espalhado ou querer ficar num lugar só. O problema é que havia um mandamento para esse povo. Crescer, se multiplicar e espalhar pela terra. Eles estavam cansados disso. Então eles falam para Deus, Deus, eu não quero fazer isso. Há um outro conceito mais profundo, o pecado por trás do pecado, talvez, que eles cansaram de falar a respeito da glória desse Deus. Não é mais o nome desse Deus que eles estavam se relacionando. Não era mais esse Deus que eles queriam que fosse lembrado e que eles ensinariam os filhos. Eles queriam que o nome deles fosse lembrado. E que a história magnífica deles fosse contada pelas gerações. Eles haviam perdido o seu propósito. E aí nós descobrimos, nessa primeira cena que eu estou pintando para você, nesse primeiro movimento que eu estou contando para você, que eles tinham um coração pecaminoso, corruptível, inclinado ao erro. Mas perceba, e a primeira ideia que eu queria que você guardasse dessa cena, havia uma boa comunicação. O discurso era bom, afagava o coração. Talvez você possa perguntar para Moisés, quando você estiver no céu com ele, por que não há citação de nomes aqui? Mas havia um líder aqui. Havia alguém que chamou eles para um canto e falou, nós vamos caminhar dessa maneira. E havia um povo. Nós somos críticos por natureza, eu e você, brasileiros. Por exemplo, do futebol.
todo mundo entende um pouco de futebol. Mas eu gosto de ouvir aqueles comentaristas que falam antes de acontecer. E aí as pessoas descem o pau neles. Mas eles falam, eu estou dando a minha opinião antes de acontecer, porque ela é uma opinião, eu não estou comentando algo. Nós somos bons comentaristas. Nós olhamos para a história aqui da Torre de Babel e pensamos assim, como eles tomaram essas decisões? Por que eles escolheram estar distante de Deus? Por que será que eles, de uma hora para outra, eles foram dissuadidos a deixar de lado aquilo que o Senhor havia proclamado para a vida deles? E a resposta é muito simples. Porque há uma boa comunicação ao erro. Os grandes líderes da história levam as massas a cometer atrocidades. E às vezes nós não ponderamos sobre isso. Na nossa geração, há grandes líderes religiosos conduzindo massas de pessoas que se dizem cristãs a deturpações do Evangelho, e as pessoas não entendem como algo errado. Porque há uma boa comunicação. Há uma boa maneira de falar, as palavras são bem escolhidas, o discurso faz bem aos nossos ouvidos. Mas também havia uma boa disposição. Algumas semanas atrás esteve aqui na nossa igreja um presbítero chamado Alexandre. Algo me chamou muita atenção do que ele comunicou sobre a igreja dele. 45 pessoas na igreja dele. 10 vezes menos quase que a nossa comunidade. Eles atingiram em um ano 150 mil pessoas em São Paulo. 150 mil pessoas em São Paulo. Por causa de um projeto que acontece lá. E um dia, tomando um café com o Alexandre, eu perguntei para ele, quantas pessoas estão engajadas no trabalho da sua comunidade? As 45 pessoas. Toda a igreja. Unidade. É o sonho de todo pastor. É o sonho de todo líder fazer com que as pessoas caminhem em unidade. Mas perceba, no texto que eu e você acabamos de ler, também havia unidade. 2 vezes é usada uma expressão que nós no português traduzimos como vamos. Vamos construir tijolos e queimá-los bem. Vamos construir uma torre que chegue ao céu e uma cidade para que ela fique boa. Vamos. Há uma disposição gigantesca. Há uma unidade irreal para que o mal fosse cometido. Para que o nome do Senhor fosse deturpado. E é engraçado que para fazer as coisas erradas parece que é mais fácil, você já viu? Eu cresci numa família que tinha muitos primos. Muitas crianças ao mesmo tempo. Não sei se você cresceu numa família assim. E fazer o errado era muito mais fácil do que fazer o certo. Porque os primos mais velhos sempre dissuadiam os mais novos a não contar nada. E eu faço parte da geração do meio, né? Eu era tão mais velho e não tão mais novo. A gente queria sempre estar no meio. Para tocar pedra no lugar errado. Para subir na árvore que não precisava subir. Eu lembro de uma vez, meu avô morava do lado de uma estação de trem, uma cidade do interior gaúcho. E ele chegou para nós, eu vou dar R$2 para vocês cortarem a grama aqui, porque está muito alta a grama. No final do dia, eu dou mais R$2 para vocês. E aquele era o pagamento, R$4. Escravidão infantil, você não acha? R$4. Mas na época era dinheiro. O que eu e meus primos fizemos? Pegamos o dinheiro, trabalhamos 10 minutos e fomos para algo que essa geração não sabe o que é, mas se você é da minha geração, você vai saber o que é. Nós fomos para uma locadora de videogames. Gastar os R$4. Nós íamos poder jogar 4 horas. Jogamos 30 minutos. Porque a minha avó nos puxou pela orelha e não queria nem saber se a gente já tinha pagado as 4 horas lá. Nós somos sempre levados a fazer o errado. Há sempre uma boa disposição. Nessa cena, ainda a gente pode guardar que quando a gente quer cometer o erro,
há um domínio tecnológico. Você percebeu? Talvez para mim, para você, passe despercebido isso. Vamos construir tijolos. Daí você olha para eles, nossa, mas isso é um avanço tecnológico, pastor? Naquela época era, meu irmão. Hoje você sabe como é que você constrói uma casa? Você constrói uma casa em uma semana e ela não cai, não é ruim não. Vem blocos enormes de gesso, de cimento. E vai montando a casa que nem Lego. Seu filho gosta de Lego, meu irmão, investe na vida dele que ele pode ser engenheiro daqui para frente, viu? Em uma semana está pronta a casa. Nesses dias aqui, não existia essa ideia de você fazer tijolo e construir uma casa. Você virar argamassa e prender os tijolos. Eles construíam através das pedras. Lascavam as pedras e construíam. Há um avanço tecnológico gigantesco aqui nessa cena. Eles queriam construir algo gigantesco. E se você lê os 5 livros do Pentateuco, você vai perceber que Deus, todas as vezes que queria falar com Moisés, por exemplo, ele levava Moisés ao monte. Porque a ideia da religiosidade daquela época era conduzir você aos locais mais altos construídos pela natureza para que você estivesse em contato com o sobrenatural. Esse povo está virando dizendo assim, nós vamos construir esse local. Não precisamos mais dos montes. Mas é interessante que você pode também usar a tecnologia para o lado errado. E para o mal. E aí eu queria pegar esse ponto e nessa parte dessa cena e perguntar para você. Será que a gente não é parecido com eles, não? Como é que você usa essa pecinha que está aí no seu bolso, que você já olhou umas 4 vezes enquanto eu estou pregando aqui? Chamado celular. Porque eu sei que talvez a minha pregação não é tão interessante para você. Você saber que o Flamengo perdeu é mais interessante. Mas foi hoje de manhã o jogo, viu? 2-0, vocês perderam para o Botafogo. Desculpa, pastor Jean. A gente pode usar a tecnologia. E quer ver como parece algo tão bom? E aí eu quero usar o conceito do sofisma com você. Lembra do sofisma? Olha que interessante, a nossa comunidade transmite o culto pela internet. Você pode assistir o culto da sua casa. Pessoas doentes assistem o culto porque não podem estar aqui. Isso é bênção. Mas eu e você, às vezes a gente não vem no culto, porque a gente pensa assim, eu vou assistir pela internet esse culto. E aí a tecnologia, que é algo tão bom, se torna algo tão pecaminoso na história da sua vida. A tecnologia não é o pecado. O que eu e você vamos fazer com ela é. O problema não eram os tijolos que eles estavam assando, e nem tampouco a torre que eles iam construir, mas era a finalidade que eles iam dar. Então, nesse movimento, nessa cena, havia uma 4ª ideia, chamada de desobediência e soberba, a partir do verso 4. Porque eles falam assim, que o nosso nome seja guardado, seja lembrado, desculpe. E aí eles deflagram uma desobediência contra Deus. Deus, ele tem planos para a humanidade e eu estou pouco me lixando com eles. Deus quer que eu seja espalhado e que eu faça a terra crescer. Eu estou pouco me lixando para esses planos de Deus. Eu sou o meu próprio Deus. Eu tomo as minhas próprias decisões. Eu faço as coisas da maneira que eu quero fazer. Então, Deus, eu vou ficar aqui nessa cidade. Deus, eu vou construir essa torre. E eu não quero saber o que o Senhor está pensando. E a gente olha para o povo de Babel e pensa, nossa, coitadinho desse povo de Babel. Mas a nossa geração às vezes é igual. A nossa geração é igual. A nossa geração tem flertado com o pecado de uma maneira fora do comum. A gente tem banalizado a santidade de uma maneira que o mundo nunca viu. Quem dera os nossos atos contra Deus fosse simplesmente construir uma cidade. Quem dera os nossos atos contra o Senhor fosse simplesmente construir uma torre para alcançar o céu. Nós somos melhores que Babel.
A gente vem para dentro da igreja, pecar aqui dentro. A gente vive uma vida de hipocrisia, cultuando a Deus todos os domingos e vivendo uma vida de pecado toda segunda-feira. A gente fala que ama o próximo, mas na verdade o que mais interessa é o que eu penso e o que eu sinto. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Talvez as torres e as cidades que a gente tem construído nessa geração são um pouco piores do que Babel. Mas ainda bem que o filme não acaba aqui. E no verso 5 há uma mudança de cena. Há um segundo ato. E é interessante como Deus intervém na história. Eu não sei se você prestou atenção, mas do verso 1 ao verso 4 não há citação de Deus. Não há fala do Senhor. É como se ele estivesse observando tudo acontecer e agora ele intervém. E aí eu queria batizar esse segundo ato como um Deus soberano, esse segundo movimento como de um Deus soberano. Diante desse primeiro ato que eu e você passamos, aonde nós temos um coração inclinado ao pecado. Porque presta atenção no que ele fala no texto, no verso 5. Porque ele olha, o texto não fala com quem ele está conversando, então há uma inferência minha aqui, que ele está falando com Jesus e o Espírito Santo, com a Trindade, com quem ele sempre viveu a eternidade inteira. Mas ele fala assim, vamos descer e ver o que o homem está construindo, essa cidade que ele está construindo, essa torre que eles querem levantar. Quando a gente lê no primeiro ato, eles construindo Babel, parece algo tão grande, tão gigantesco. Essa semana, na segunda-feira, por exemplo, eu estive na igreja Maranata, que fica na Avenida D. Ali na Avenida D está sendo construída uma torre gigantesca aqui em Goiânia, vocês já viram? Do lado daquela Praça do Ratinho. É gigantesco. Eu parei o meu carro ao lado, quando eu estava vindo embora, e tinha um monte de homens trabalhando, parecia um monte de formiguinha, diante de tudo aquilo que ia ser construído. Isso é gigantesco para nós. E aí Deus olha para tudo aquilo acontecendo e fala assim, vamos descer lá? Vamos lá ver o que aquelas formiguinhas estão pensando em construir? Vamos ali ver o que aqueles caras acham que são tão grandes estão fazendo? E aí a gente começa a perceber que o nosso Deus, que você acabou de cantar no louvor, que é tão grande, ele é muito maior do que você possa imaginar. Que o Deus que nós adoramos, que escolheu nos amar, e que nós servimos a Ele, Ele não pode ser compreendido pela nossa mente. Não há sentimentos no nosso coração que vão expressar a grandeza desse Deus. Ele realmente é gigantesco. E a ideia do texto é justamente essa. A maior torre que nós podemos construir, a maior cidade que nós podemos fazer para deflagrar o pecado contra Deus, para declarar guerra contra esse Senhor. Ele vira e fala assim, eu vou lá ver o que eles estão brincando de Lego lá embaixo e vou resolver essa situação. É interessante porque parece que Deus aqui, ele está olhando para o homem como o pai olha para o filho, quando quer ensinar algo ao filho. Ele está vendo o homem construir essa torre, ele está vendo o homem construir essa cidade, mas ele chega e fala assim, agora é a hora de dar o basta, eu não posso bater a mão aqui. Que aqui é de vidro. A igreja que eu fui pastor lá no Rio Grande do Sul, eu quebrei um púlpito de vidro, que cortei minha mão. Desculpa, Raquel. Relaxa o seu coração aí. Mas é como Deus olhasse para o homem e falasse assim, tá bom, você já brincou de ser Deus, você já brincou achando que você consegue me deflagrar, você já mostrou todo o seu poder. Agora chegou a minha vez de descer para o play. Agora chegou a minha vez de descer e mostrar para você quem é Deus verdadeiro na história. Quem tem todo o controle e toda a autoridade. Quem deixou você brincar, mas agora acabou. E da mesma maneira que nos 4 primeiros versos não aparece a expressão de Deus falando com o povo, nos 4 últimos versos não aparecem os gemidos da humanidade. Não aparece mais o homem falando e intentando contra esse Deus. Então a primeira coisa dessa cena
que eu e você precisamos guardar é que o nosso Deus, ele é soberano. E ser soberano é ter todo o controle da história nas mãos dele. Era uma boa ideia. Só não era a ideia de Deus. Eles estavam bem intencionados, mas não era a vontade de Deus. Eles comunicavam muito bem, mas não comunicavam o que Deus queria. Então Deus vem e faz o que Ele quer na história. Há uma história da Bíblia que nos lembra disso. Lembra de Jonas? Onde é que Jonas tinha que pregar? Pergunta de escola dominical, valendo um churrasco para você. Onde Jonas tinha que pregar? Pode falar mais alto que o povo de casa não escuta. Onde ele tinha que pregar? Para onde ele foi? Para onde? Não sabe? Na barriga da... Vamos falar do grande peixe, para não entrar nesse mito aí se é baleia ou não, mas... E é o melhor seminário teológico que existe, é a barriga do grande peixe. Porque ele sai de lá e prega e toda uma cidade se converte. Nem o nosso seminário aqui ensina a gente a pregar tão bem assim quanto a barriga do peixe. Ele foi para um outro lugar chamado Tarsis. Era para onde ele queria ir. Foi parar na barriga do peixe. E da barriga do peixe ele foi parar em Nínive. Porque era lá que Deus queria ele. E aí eu termino esse ponto perguntando algo muito simples para você. Até quando você vai continuar brigando com a história de Deus para a sua vida? Até quando? Até quando você vai achar que você pode pontuar a sua história melhor do que Deus pode fazer? Deus já escreveu a sua história. Ele cuidou de cada detalhe. Descansa. Mas há um segundo ponto nesse controle de história que eu queria que você guardasse também. Que deflagram 3 realidades. Primeira, a realidade humana. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós queremos criar coisas. Deus sabe disso. Há uma realidade do coração. O nosso coração, ele foi feito para adorar. Entenda isso. Você é um adorador. Ou você vai adorar ao Senhor, ou você vai adorar o seu ego. Você é um adorador por criação. Aqui em Babel, eles preferiram adorar o ego. O pecado. E há uma realidade de Deus. Os propósitos de Deus jamais podem ser frustrados. E aí eu quero acabar a mensagem dessa noite refletindo com você, para concluir essa história, que fala de movimentos de um povo que saía de um lado para o outro e que fixa em um lugar, que tem a ver com comunicação, porque eles falavam coisas e eles expressavam tão bem que havia unidade naquilo que eles faziam. Porém, havia sofismas nessa comunicação. Era tão bonito o plano, era tão bela a história, mas ela conduzia para a morte. Mas o texto ele acaba com uma verdade, que Deus ele é soberano. E a história de Babel não acaba aqui. A história de Babel acaba no nascimento de um menino chamado Jesus. Quando Deus mostra para mim e você que não é uma torre que nós construímos daqui da terra, que vai chegar ao céu, que vai nos levar então a um relacionamento com Ele. Mas é Ele descendo do seu trono e encarnando aqui, que vai conduzir eu e você à presença dEle. É lá que acaba Babel. E aí você chega aqui nessa noite, talvez pensando, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu queria desafiar você a não ser como a geração de Babel. Para de lutar.
Para de construir histórias e cidades e torres para que você acha, por aquilo que você acha que é importante, para agradar a Deus. Nós temos um outro caminho para seguir. Aonde Ele desceu e encarnou. Esse caminho vai te trazer muita luta, muita dificuldade. Você vai chorar muito. Você vai passar muita dificuldade nesse caminho. Mas Ele está com a gente aqui. Ele está com a gente aqui. E esse é o melhor lugar. Eu saí da mensagem dessa noite com uma pergunta. E eu não sei se você tem ela. Aonde está a torre? Você não ficou com essa pergunta, Selminho? Porque o texto fala que Deus acabou a torre no meio do caminho. A cidade ficou perdida em algum lugar. Talvez um dia a gente vai conseguir olhar lá do céu e ver a grande torre. Mas eu sei que ela não vai me conduzir para a presença de Deus. Jesus vai. E aí eu quero orar pela sua vida. Para que você possa cantar o que você cantou essa noite. Entregando a sua vida para Deus. Qual torre que você vai deixar na sua história? Qual cidade fortificada que está aí no seu coração que você precisa entregar para Deus? Eu quero orar pela sua vida. Para que Deus toque no seu coração e você se entregue completamente a Ele. Vamos ficar em pé? Queria que o louvor cantasse essa última música novamente. Depois nós vamos orar pela sua vida.